paz do Senhor Jesus, sou o professor Eliseu Fausto e estou iniciando a exposição no livro do profeta Ageu. Antes, porém, te convido a orar comigo. Pai, te louvamos e engrandecemos o teu nome por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante da tua palavra para ler, meditar e conhecer mais do Senhor através dela. Pai, eu estou juntamente com muitos irmãos que comigo, Senhor, oram nesse momento, também estarão meditando em tua palavra. Dai-nos entendimento, Senhor, dai-nos sabedoria para compreender a tua palavra e também, Senhor, nos dê a prática da tua palavra. Precisamos do Senhor tanto na aquisição, Senhor, do conhecimento como na prática dele. Precisamos da ação gloriosa do teu Espírito Santo em nós, nos movendo, Senhor, a sermos luzes, verdadeiras luzes para este mundo e verdadeiro sal para essa terra. Pai, abençoe poderosamente a minha irmã, o meu irmão, a família de cada um deles, no nome de Jesus, que esse dia seja um dia abençoado, próspero, cheio de vitórias. É no nome de Jesus que eu te peço. Pai, dá-nos também, Senhor, perseverança e que sejamos constantes, Senhor, na leitura da tua palavra. Aqui sejamos, Deus, realmente, Senhor, fiéis naquilo que determinamos no início do ano. E estaremos, Senhor, lendo a tua palavra até o término deste ano e completando toda ela. Peço a tua bênção, a tua força, a tua sabedoria, como já pedi, Senhor, para que possamos, Senhor, continuar animados e firmes neste propósito. É para a glória do teu nome que nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória. Amém. O profeta Ageu profetizou no período posterior ao exílio babilônio, em qual período Zorobabel estava governando a terra de Judá. As únicas informações que temos sobre Ageu é que seu nome significa festivo e suas profecias são direcionadas ao povo repatriado, a fim de priorizarem a reconstrução do templo em Jerusalém. O profeta Ageu e suas profecias foram fundamentais para que as reformas efetuadas por Neemias e Esdras fossem realizadas. Nesse livro, teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a importância de valorizarmos a presença de Deus em nosso meio, acima de qualquer outro bem. Pois neste período da história do povo de Deus, o templo representava a sua presença entre eles, de modo que, negligenciando a construção do templo ou a reconstrução dele, estavam rejeitando a presença de Deus entre eles. Podemos ter de tudo nesse mundo: sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso em nossos relacionamentos interpessoais, mas se não tivermos a presença de Deus conosco, não desfrutaremos do real sentido de nossa existência. Bom, no capítulo 1, somos informados que o profeta Ageu recebeu a sua mensagem durante o tempo do reinado de Dario, rei persa, e Zorobabel era o governador da terra, como disse. Segundo os historiadores, Zorobabel era neto do rei Joaquim, aquele que foi levado para a Babilônia e depois libertado para participar da mesa do rei lá na Babilônia como convidado de honra até a sua morte, conforme está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículos 27 ao 30. Sendo assim, Zorobabel recebeu a honra de retornar para a sua terra e ainda governá-la como verdadeiro descendente do rei Davi. Com esse detalhe, podemos perceber a soberania de Deus agindo mais uma vez na história de seu povo, pois através de um rei ímpio, manteve viva a descendência do rei Davi para que a linhagem do Salvador do mundo fosse mantida de pé. O Senhor Deus usa o profeta Ageu para protestar contra o representante do povo, Zorobabel, e contra o sumo sacerdote Josué, que estavam permitindo que o povo continuasse priorizando suas próprias casas e bens, enquanto desprezavam o templo de Deus. Esse desprezo pelo templo de Deus estava ocasionando grandes fracassos. Eles não desfrutariam de prosperidade e sucesso enquanto não valorizassem o que realmente deveriam valorizar. O povo de Judá, como verdadeiro povo de Deus, não poderiam viver suas vidas construindo casas e se estabelecendo financeiramente sem que priorizassem o verdadeiro sentido da existência deles. Eles eram o povo de Deus e, como tal, deviam prestar toda a atenção ao Senhor e não às demais coisas.
Diante das advertências, o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e todo o povo se renderam em temor diante da palavra de Deus e, envolvidos pelo poder do Espírito, iniciaram a obra do templo. Neste capítulo, aprendemos que, como servos de Deus, não podemos ter como prioridade nada além de sua presença conosco. Quando agimos em desarmonia com essa realidade, somos corrigidos por Ele com o propósito de retornarmos para seus braços de fidelidade e amor. Talvez essa atitude divina em não permitir que seus filhos sejam bem-sucedidos distante de sua presença possa parecer muito possessiva, mas, na realidade, é uma atitude de um pai amoroso que não deseja contemplar seus filhos vivendo vidas vazias e sem sentido real. Quanto mais distantes de Deus ficarmos, mais envolvidos com este século e essa vida passageira estaremos. E Deus não nos chamou para viver esses poucos anos que o corpo físico suporta e depois nos distanciarmos dele para toda a eternidade. O seu amor por nós é tão imenso que todos os seus esforços são focados em nos direcionar para cada vez mais próximo dele. Aqui, o povo de Israel precisava de um templo para serem lembrados da presença de Deus e da importância da vida espiritual. Nos dias atuais, somos a habitação constante do Senhor e precisamos cultivar cada vez mais a comunhão com os nossos irmãos, pois através dela desfrutamos a gloriosa presença de Deus entre nós. Ao ouvir a mensagem do profeta Ageu, o povo de Judá rapidamente moveu-se em direção à reconstrução do templo. Agora eu quero falar com você que está me ouvindo neste momento, mas que ainda permanece longe da presença de Deus, desprezando a igreja dele e a comunhão que emana deste povo. Precisa, nesse exato momento, tomar uma decisão correta, de correr ao encontro da presença de Deus, sendo participante efetivo de uma igreja cristã. Agora eu quero falar com você que está me ouvindo neste momento, mas que ainda permanece longe da presença de Deus, desprezando a igreja dele e a comunhão que emana deste povo. Precisa, nesse exato momento, tomar uma decisão correta, de correr ao encontro da presença de Deus, sendo participante efetivo de uma igreja cristã, pois é nessa comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, conforme o Salmo 133. No capítulo 2, o profeta Ageu se volta novamente para Zorobabel, Josué e para o povo, trazendo uma mensagem de incentivo. Haja vista, eles já haviam iniciado a reconstrução do templo. A sua mensagem era de encorajamento, mesmo diante da expressiva diferença que havia entre o templo erguido por Salomão, antes da destruição, e o templo que eles estavam erguendo. Essa diferença não poderia ser causa de desânimo entre eles, mas precisava compreender que o mesmo Deus que habitou no templo erguido por Salomão estava com eles ali e providenciaria o que fosse necessário para completar a obra. E ainda assevera que na importância entre o templo de Salomão e o templo que eles estavam erguendo, o templo deles receberia uma glória muito maior do que a de Salomão. Certamente, esta palavra profética possa se referir a pelo menos duas questões. A primeira, o povo de Israel estaria completamente livre da idolatria nesse retorno da adoração ao Deus verdadeiro. E a segunda pode se referir à entrada de Jesus no templo que foi erguido neste período e melhorado por Herodes. Depois dessa palavra de incentivo e encorajamento, Deus ordenou que Ageu prometesse o retorno da prosperidade sobre todo o povo, pois eles estavam valorizando o que era prioridade, a reconstrução do templo. Em seguida, nos últimos versículos do capítulo, Zorobabel recebe a confirmação da bênção de Deus sobre o seu governo em Judá. Até então, ele era apenas um homem erguido como governador por um rei pagão. Mas o profeta Ageu deixa claro que foi o próprio Deus quem o havia levantado. Nos 2 capítulos das profecias de Ageu, podemos perceber que o Senhor nunca abandona o seu povo, mesmo que o seu povo o abandone. Quero finalizar a leitura e a exposição deste livro com uma leitura simples no capítulo 8 e versículos 37 ao 39 da carta de Paulo aos Romanos, onde está escrito assim: Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar
do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Assim, finalizo mais um dia de exposição, esperando você no próximo livro, Querendo Deus.